Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra a você que nos acompanha. Eu quero trazer aqui uma mensagem da parte de Deus. Aliás, seria muito importante que você ouvisse, porque quando se trata das coisas do reino celestial, e quando se trata da palavra de Deus, é sempre bom que aprendamos cada vez mais. Aliás, esse é o objetivo de todos aqueles que pregam a palavra de Deus, ou todos aqueles que a Bíblia considera como dispenseiro de Deus, como diz o apóstolo Paulo, deve de ensinar aos seus ouvintes. É isso que eu vim fazer aqui. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem, até porque eu vou falar aqui de um tema, o qual é muito utilizado nos dias atuais que vivemos no meio do Evangelho. Falei muito utilizado, porém pouco explicado. E aqui nessa mensagem, apenas num simples versículo, você vai entender qual sacrifício de fato Deus ele aceita. Olha o que diz Hebreus 13:14, diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, ou seja, o que vivemos aqui é passageiro, o que vivemos aqui é transitório, o que vivemos aqui, tudo logo passa. O que vivemos aqui, tudo logo vai deixar de existir, porque nessa vida, nessa realidade ou nessa existência, nada que é para sempre. Então, se nada que é para sempre, eu não devo buscar as coisas aqui de baixo. Eu não devo buscar a riqueza material, mas eu devo buscar a riqueza celestial, a salvação eterna. Eu devo buscá-la, a minha salvação mediante Cristo Jesus. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a cidade santa, a cidade sagrada, ou a nova Jerusalém, como diz no Apocalipse, que descerá do céu ataviada para buscar a sua noiva. E Cristo virá nessa cidade santa encontrá-lo com a sua noiva, que é a igreja. A igreja encontrará com o Cordeiro, ou o Cordeiro encontrará com a sua igreja na cidade santa chamada Nova Jerusalém. Diz aqui sobre o sacrifício, no versículo 15 do capítulo 13 de Hebreus, assim está escrito: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Veja que a Bíblia nos recomenda oferecer a Deus sacrifício não financeiro, sacrifício não sacrificando aquilo que você tem, sacrifício não sacrificando aquilo que Deus já confiou a você. O sacrifício que Deus aceita não é aquilo que Ele te deu, você tem que devolver. Se fosse para você devolver, Ele não te daria. A Bíblia está dizendo: ofereçamos de maneira muito clara a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de nossos lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício que Deus aceita de mim ou de você que ouve essa mensagem, na verdade é o sacrifício de louvor, é o louvor que sai da alma, é o louvor que vem de dentro, é o louvor que vem do coração. Os frutos dos nossos lábios, esse é o sacrifício que Deus aceita. No entanto, a gente vê muitas das vezes, esse ou aquele, eu não estou aqui para condenar ninguém, estou aqui para ensinar da palavra. Muitas vezes falando assim: você tem que sacrificar isso, você tem que sacrificar a chave desse imóvel, você tem que sacrificar a empresa, você tem que sacrificar a loja, você tem que sacrificar a moto, sacrificar a aliança, o carro. Não, Deus não aceita nada disso, é besteira. A Bíblia fala: ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Por isso que a Bíblia diz que devemos louvá-lo a Ele com cânticos novos, né? Adorá-lo ao Senhor com novos cânticos, melhor dizendo. Esse é o sacrifício que Deus aceita, você louvar com a alma, você adorar no espírito, você adorar com o coração, você encher os pulmões e adorar com aquilo que vem de dentro. É você se esforçar na presença de Deus em adoração, é você se entregar em adoração, é você se render em adoração. No entanto, disse o profeta Ezequiel que Deus habita entre os louvores. Então, o verdadeiro sacrifício que Deus aceita é o sacrifício dos louvores, o fruto dos nossos lábios. Não é isso ou aquilo, como a gente vemos muitas vezes. Não.
O sacrifício que Deus aceita é o louvor dos nossos lábios. É o louvor que vem de dentro, que vem da alma. É preciso a gente entender isso, porque hoje em dia, quando se usa a palavra sacrifício em determinados lugares, infelizmente, é triste o que eu vou falar aqui, mas quando se usa a palavra sacrifício, muitos já levam para o outro lado, usam uma segunda colocação, uma segunda intenção, enganando as pessoas. E ela sacrifica muitas das vezes aquilo que ela lutou para conseguir, aquilo que ela suou para conquistá-lo, aquilo que ela passou a vida inteira pagando um carnê que parece que não ia acabar mais. Ela vai e sacrifica no altar. Não, Deus não se agrada disso, Deus não recebe, Deus não aceita. Está aqui. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Então, o verdadeiro sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios. Não são as nossas altitudes, não são nossos feitos, mas é aquilo que vem de dentro da alma, o que vem do coração, o que vem do Espírito Santo. O nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso esforço, se entregar em adoração, se render em adoração, mas se entregar de corpo, alma e espírito, se entregar por completo a Deus no louvor, na adoração, e deixar que o Espírito Santo possa te conduzi-lo no momento em que você a Ele viesse entregá-lo, no momento do louvor, da adoração, da entrega. Esse é o sacrifício que Deus aceita, você louvá-lo com a alma. Esse é o sacrifício que é aceito pelo Todo-Poderoso. Olha o que diz mais no 16. Não negligencieis, ou seja, se eu sacrifico de alguma outra forma, eu estarei sendo negligente. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Veja que se eu sacrificar de alguma outra forma, eu estarei sendo negligente. Mas esse sacrifício, o sacrifício dos lábios, o sacrifício de louvor, esse Deus se compraz, ou esse Deus o aceita. Então que fique bem claro com relação ao sacrifício, porque muitas pessoas, elas pensam totalmente o contrário. Muitas pessoas, elas infelizmente interpretam tudo errado, e ela pensa que sacrificar as coisas Deus vai se agradar. Não, o verdadeiro sacrifício que Deus se agrada é o sacrifício de louvor, é o único. No entanto, aqui um pouco atrás, no mesmo Hebreus, capítulo 9, 9:23, o título da mensagem, mesmo Hebreus 9:23, assim: o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. 9:23 de Hebreus, o título da mensagem diz: o sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Então não adianta eu sacrificar nenhuma outra coisa que Cristo não recebe, Cristo não aceita. O único sacrifício que Deus aceita da minha parte ou da sua é o sacrifício de louvor, o louvor que sai dos nossos lábios. Não adianta você sacrificar isso ou aquilo, Deus não vai receber, Deus não vai aceitar. As pessoas, elas podem até aceitarem, mas Deus não aceita. O único sacrifício que Deus aceita, vindo da parte do ser humano, é o sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, que você possa refletir e que você possa entender que só há um sacrifício da parte do ser humano que Deus aceita: sacrifício de louvor, ou fruto dos lábios. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus.